De um lado, os que dizem que estamos numa bolha e do outro, os que dizem que não, isto é apenas uma grande revolução tecnológica. Vamos analisar os argumentos e as provas que suportam a bolha e os que suportam a revolução. Vários conflitos e guerras espalhadas por todo o mundo. Petróleo acima dos $100 o barril. Uma enorme incerteza económica e mesmo assim estão a ser investidos bilhões de dólares em AI e centros de dados. Há empresas do setor cujo valor em bolsa cresceu mais de 300% em poucos meses e os mercados continuam perto de máximos históricos. Será que estamos na maior bolha financeira de sempre? Ou, por outro lado, estaremos nós a viver a maior revolução tecnológica da história? A maioria das pessoas imagina que uma bolha financeira acontece sempre que um preço de um ativo sobe muito. Mas isso não é verdade. Se assim fosse, qualquer empresa de sucesso estaria ou passaria sempre por uma bolha. Uma bolha financeira acontece quando o preço deixa de refletir o valor real de um ativo e passa a ser alimentado exclusivamente pelas expectativas. As pessoas deixam de comprar porque acreditam no valor do ativo e passam a comprar porque acreditam que amanhã alguém estará disposto a pagar ainda mais do que elas. É precisamente isso que alimenta uma bolha. Quanto mais o preço sobe, mais as pessoas começam a sentir uma vontade de comprar. E quanto mais compram, mais o preço sobe. É o que se chama de FOMO, ou Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Normalmente, tudo começa com uma ideia verdadeiramente inovadora. Surge um produto ou uma tecnologia que promete mudar o mundo. Os primeiros investidores correm, investem e são eles que obtêm os primeiros grandes ganhos. Esses ganhos atraem novos investidores, que começam também a comprar e fazem o preço subir. Até que chega um momento em que a realidade já não consegue acompanhar essa ilusão. Basta um resultado baixo ou aquém do expectável que acontece um abrandamento imediato do crescimento. Aquilo que parecia imparável começa a cair. Mas há um detalhe muito importante. O arrebentamento de uma bolha não significa que a tecnologia em si ou o produto fossem maus de todo. Algumas das maiores revoluções da história passaram exatamente por esse processo. As grandes bolhas financeiras da história têm uma coisa em comum. Quase todas nasceram à volta de uma grande inovação. E é precisamente isso que torna tão difícil distinguir uma verdadeira bolha de uma verdadeira revolução. Vamos conhecer a primeira grande bolha financeira da história. Mais propriamente, aos anos entre 1634 e 1637. Estávamos nos Países Baixos e havia um produto que tinha sido importado muitos anos antes do Império Otomano que se começava a tornar um símbolo de estatuto e riqueza. Uma flor, a tulipa. Alguns bulbos de tulipa desenvolviam padrões de cores únicos e invulgares, causados por um vírus inofensivo para a planta. Como era impossível prever exatamente que cor cada flor iria ter ao desabrochar, o mercado começou a especular sobre quais os bulbos seriam os mais raros. Então, os comerciantes começaram a negociar contratos em papel para comprar e vender bulbos que ainda estavam debaixo da terra. Ou seja, criaram um mercado financeiro de derivados sobre as flores. A procura cresceu tanto, mas tanto, que algumas variedades passaram a valer mais do que casas. As pessoas já não compravam tulipas porque gostavam delas ou porque achavam bonitas. Compravam porque acreditavam, lá está, que no dia da manhã outra pessoa iria pagar muito mais por essa mesma planta. Quando a procura desapareceu, os preços colapsaram. Esta ficou conhecida como a tulipomania, a primeira grande bolha financeira e puramente especulativa. Anos mais tarde, surgiu outra bolha. Estávamos em 1830. O comboio a vapor provava o seu valor. Era inaugurada a primeira linha que ligava Liverpool a Manchester, mostrando que, a partir desse momento, era possível transportar passageiros e mercadorias a velocidades nunca antes vistas. Começava então uma grande redução drástica dos custos de comércio. Os investidores ficaram tão fascinados que começaram a despejar dinheiro para as empresas. Qualquer pessoa criava uma empresa ferroviária. O frenesi era tanto que chegaram a ser propostas linhas que não faziam sentido nenhum, paralelas, ligando as mesmas cidades, ou então linhas que ligavam vilas minúsculas, sem qualquer tipo de comércio, e também outras que eram geograficamente impossíveis. Tudo era utilizado para justificar mais e mais investimento. Até que, quando as linhas começaram a operar, ficou claro que metade delas não gerava tráfego suficiente para pagar os custos. E então as empresas deixaram de pagar aos investidores. O que aconteceu às ações das empresas? Desceram 60% a 80%. Milhares de famílias perderam as suas poupanças e centenas de companhias faliram. A bolha rebentou. Mas os caminhos de ferros permaneceram e, efetivamente,
transformaram o comércio e a indústria e a forma como toda a gente passou a viajar. A tecnologia venceu, mas nem todas as empresas sobreviveram. Vários anos mais tarde, chegámos a uma das bolhas mais conhecidas, a .com. Em meados dos anos 90, o acesso à internet começou a democratizar-se. O surgimento dos primeiros navegadores, como o Netscape, e o acesso doméstico mostraram ao mundo o grande potencial de uma rede global interconectada. O entusiasmo cresceu rapidamente. O mundo passou a acreditar que a internet iria transformar todo o comércio. Wall Street e os fundos de capital, ao verem isto, entraram num estado de euforia coletiva e bastava uma empresa adicionar .com ou .com ao seu nome ou declarar no seu plano de negócios que ia operar na internet para ver a sua avaliação triplicar. Várias empresas aproveitaram e as suas valorizações dispararam. Um dos exemplos mais impressionantes foi a AOL. Em janeiro de 2000, era avaliada em cerca de 185 bilhões de dólares e só faturava 4,8. Chegou inclusive a aproveitar essa sua valorização para comprar outra empresa, a Time Warner, que gerava 26,8 bilhões, mas valia metade da AOL. Há outro exemplo como a Pets.com, que era uma empresa que vendia comida para animais na internet, que começou imediatamente a gastar milhões e milhões de dólares em anúncios na Super Bowl. Mas perdia dinheiro em cada envio que fazia, porque os custos de transporte superavam a margem do produto. Um caso clássico que as empresas, por serem tão valorizadas, não sabiam o que fazer ao dinheiro. Quando a bolha rebentou, centenas de empresas desapareceram. A Pets.com foi uma delas. Mas a internet não desapareceu. Pelo contrário, mudou efetivamente o mundo. E foi precisamente nessa era que nasceram as empresas mais valiosas do mundo, a Amazon e a Google, que sobreviveram ao colapso e se tornaram anos mais tarde verdadeiros colossos. Será que a inteligência artificial está a repetir o mesmo padrão? Vamos analisar os argumentos e as provas que suportam a bolha e os que suportam a revolução. Vamos começar pelo lado da bolha. O primeiro argumento é que nunca se investiu tanto dinheiro. As maiores empresas tecnológicas do mundo estão numa autêntica corrida ao ouro. Só em 2026 a Microsoft, a Google, a Amazon e a Meta deverão ter investido cerca de 725 bilhões em inteligência artificial e centros de dados, um aumento de 77 face ao ano anterior. E algumas previsões apontam para que este valor ultrapasse já em 2027 1 bilhão. Será que existe mesmo a procura suficiente para justificar todo este investimento? Passamos então para a prova ou o argumento número 2, a chamada receita circular. O dinheiro anda sempre às voltas. Em setembro de 2025, a Nvidia comprometeu-se a investir 100 bilhões na OpenAI. Em troca, a OpenAI tinha que comprar chips à Nvidia. Mas depois a OpenAI fechou outro acordo com a Oracle, 60 bilhões. A Oracle passava assim a fornecer as suas clouds para a OpenAI. Em troca, a Oracle comprava os chips à Nvidia. A seguir veio a AMD. A OpenAI comprometeu-se a comprar 90 bilhões em chip AMD. E em troca a AMD deu à OpenAI o direito de comprar 160 milhões de ações da empresa por um valor simbólico de 1 cêntimo. É o equivalente a cerca de 10% de toda a AMD. E depois temos ainda o contrato de 22,4 bilhões da OpenAI com a CoreWeave, que é uma cloud de alto rendimento, a chamada NeoCloud. Sendo que o maior investidor na CoreWeave é a Nvidia, que lhe fornece chips. Também ao mesmo tempo, a Microsoft continua a fornecer a estrutura Azure à OpenAI. E a OpenAI comprometeu-se a gastar mais de 250 bilhões de dólares só nesse serviço. É como se 3 amigos andassem a passar a mesma nota de 20 euros uns pelos outros. Um paga um serviço a um, esse paga um serviço a um terceiro e o terceiro usa a mesma nota para pagar ao primeiro outra vez outro serviço. No final do dia ficam todos contentes, que dizem todos fizeram um negócio. Mas o que circulou foi exatamente o mesmo dinheiro, os mesmos 20 euros. Segundo a análise de 2026, estes fluxos circulares já ultrapassaram 800 bilhões de dólares. A pergunta que fica é, estamos realmente a criar valor ou apenas a alimentar expectativas e especulações cada vez maiores? Passamos então para o argumento número 3. Até a indústria começa a mostrar alguma preocupação. Curiosamente, alguns dos maiores alertas não vêm de críticos da inteligência artificial. Vem da própria indústria. O próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, admitiu recentemente que sim, acha que podemos estar a atingir o pico do entusiasmo. O próprio CEO da Goldman Sachs, David Solomon, disse recentemente que acha que a inteligência artificial está efetivamente a aumentar a produtividade a longo prazo. No entanto, o entusiasmo do mercado a curto prazo está a avançar ainda mais rápido.
Por sua vez, Ray Dalio disse que a imagem é bastante clara, estamos nesse território de bolha. Passamos então ao argumento número 4, os avisos do mercado. Este ano já tivemos, recentemente, um pequeno aviso. Bastaram algumas dúvidas sobre o ritmo de investimento em AI para assistirmos a uma grande correção em várias empresas. A Nvidia, desde o seu topo, já perdeu cerca de 12%. A AMD é que está a aguentar melhor, perdeu cerca de 7%. Depois temos a Microsoft, que já perdeu um total de cerca de 30% e a Intel também 30%. Estes podem ser os primeiros sinais de que o mercado começa a questionar todas estas avaliações. Vamos agora ver então o lado de quem defende que isto não é uma bolha, que é apenas uma grande revolução tecnológica, capaz de ser a maior que nós já vivemos. Prova número 1. Nunca uma tecnologia foi adotada tão depressa. O ChatGPT foi lançado em novembro de 2022 e em apenas 5 dias atingiu 1 milhão de utilizadores. Passados 2 meses, ultrapassou os 100 milhões. Foi a aplicação com a adoção mais rápida da história. Hoje, centenas de milhões de pessoas utilizam ferramentas de inteligência artificial no dia-a-dia. Prova número 2. A AI já cria valor hoje. Ao contrário de muitas bolhas do passado, a inteligência artificial já está a gerar valor. As empresas utilizam-na para programar software, criar campanhas de marketing, traduzir documentos, apoiar diagnósticos médicos, automatizar apoio ao cliente e aumentar significativamente a produtividade de todos os seus colaboradores. Não estamos apenas a falar de promessas, estamos a falar de casos concretos de utilização real. Passamos então para a prova número 3. As principais empresas tecnológicas do mundo estão a investir nesta área. Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple, Oracle, Nvidia, xAI, Tesla, OpenAI, Anthropic. Estas empresas normalmente e no dia-a-dia costumam competir entre si. No entanto, neste caso, todas concordam numa coisa. A inteligência artificial será uma das tecnologias mais importantes das próximas décadas. Será que todas estas empresas que têm vingado durante tantos anos estão todas erradas? Prova número 4. A infraestrutura está a ser construída. Há quem olhe para todos estes centros de dados e veja desperdício. Outros veem exatamente o contrário. Veem a grande construção que está a ser feita de toda esta infraestrutura. Isto irá suportar a economia digital das próximas décadas. Estes são os argumentos de ambos os lados, da bolha e da revolução. Mas existe um último, que na minha opinião pode ser o que realmente pode ajudar a decidir este julgamento. O retorno do investimento, o chamado ROI, Return on Investment. Será que todo este dinheiro investido em inteligência artificial está realmente a gerar resultados? Ao contrário da bolha da .com, muitas das empresas que hoje lideram a corrida da inteligência artificial já geram bilhões de dólares em receitas. A Nvidia vende praticamente todos os chips que consegue produzir. A Microsoft continua a acelerar o crescimento da Azure. A Google, por sua vez, integra AI em praticamente todos os seus produtos. E a OpenAI passou de praticamente 0 bilhões de receita para vários bilhões. É fácil perceber então que a inteligência artificial não é apenas uma promessa. Já está a criar valor, já tem clientes e já está a gerar receitas. Mas há outro lado da história. Existem também várias empresas que investiram e investem milhões em AI e que até hoje ainda não conseguiram demonstrar um único resultado. As suas receitas ou os seus lucros não alteraram. Ou seja, o retorno desse investimento continua por provar. E é precisamente aqui que, na minha opinião, está o verdadeiro debate. Já existem empresas que estão claramente a beneficiar da inteligência artificial e, com isso, a justificar as suas valorizações. Mas existem muitas outras, cujo valor em bolsa parece assumir um sucesso que ainda não foi demonstrado. É precisamente por isso que, na minha opinião, ambos os lados têm alguma razão. Estamos muito provavelmente perante uma das maiores revoluções tecnológicas da história. Mas uma revolução tecnológica não significa que todas as empresas ligadas à tecnologia justifiquem automaticamente a sua valorização. A história já nos mostrou isso várias vezes. Os caminhos de ferro mudaram o mundo. Sim, mas muitas empresas ferroviárias foram à falência. A internet mudou o mundo. Sim, mas centenas de empresas da .com desapareceram. Algumas empresas vão efetivamente e provavelmente tornar-se líderes das próximas décadas. Outras dificilmente conseguiram justificar as valorizações e as expectativas que estão à volta delas e muito possivelmente vão à falência. A inteligência artificial vai mudar o mundo. Sim, mas os investidores que vão ganhar com isso são aqueles que conseguem distinguir a próxima Amazon da próxima
Pets.com. E tu, achas que estamos perante uma bolha ou que estamos a viver a revolução tecnológica mais impactante do nosso tempo? Deixa a tua opinião nos comentários e partilha. Eu sou o Togi e este é o meu canal de investimento. Obrigado.